O tema da reflexão desta semana tem o título de luto. Por que esse título? Porque nesta quarta-feira que passou, dia 11 de agosto, nossa cidade celebrou 195 anos de emancipação como município. Faltam apenas 5 anos para Tatuí comemorar o seu bicentenário da municipalidade. Certamente será uma ocasião solene e bastante comemorativa. Mas, nesse último 11 de agosto, por ocasião da celebração dos 195 anos, não houve comemoração e nem poderia haver, pois estávamos tristes, vivendo ainda os efeitos da pandemia do coronavírus, e a tristeza maior ainda pelo falecimento da nossa querida prefeita Maria José. Mulher nobre, digna, operosa, sempre trabalhou para a população carente de nossa cidade, enquanto esteve à frente do Fundo Social, quando ocupava o cargo de primeira-dama. Posteriormente, eleita como prefeita de Tatuí, fez um trabalho extraordinário no primeiro mandato. Reconhecida pela população, que deu uma votação extraordinária para ela no seu segundo mandato, que infelizmente ela não pôde completar por causa da sua doença que trouxe o seu falecimento. Dia 11 de agosto de 2021 foi uma data com gosto amargo para a nossa cidade, pelo luto que ainda vivenciamos. O luto é a tristeza pela morte das pessoas que nós amamos, que nós respeitamos, que nós aprendemos a querer bem. A morte é uma excrescência, pois ela causa a dor maior que existe, que é a dor da separação. E o que nos assusta é que parece que não há solução para o problema da morte. Em seu livro Deus Sabe o que Sofremos, o escritor cristão Philip Yancey escreveu que a morte é como se fosse um túnel assustador em que nós somos sugados para dentro dele por uma força poderosa. Por maiores e mais brilhantes que sejam, não serão os avanços da ciência da engenharia genética, nem particularmente da medicina, que vão nos livrar da morte. No livro de Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 8, Salomão, o homem mais sábio de seu tempo, afirmou que ninguém tem poder sobre o dia da sua morte. Como sair dessa situação? Somente na Bíblia nós encontramos solução para a morte. E é aí que entra a figura principal das Escrituras, o personagem central da Bíblia, Jesus, aquele que venceu a morte. No livro do Apocalipse, que tem esse nome, que é o nome derivado da expressão grega apocaliptos, que significa revelação, o livro do Apocalipse traz uma revelação de Jesus Cristo como aquele que, após ser morto de maneira cruel na cruz, ressuscitou e ocupou o trono do universo como grande vencedor. E no capítulo 1 do livro do Apocalipse, João descreve, ou pelo menos tenta descrever,
a visão de Jesus glorificado. E ele fala a respeito da voz de Jesus como se fosse uma voz de trombeta. Diz que as suas vestes eram como se fossem cintos, vestes talares com cintos de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo e seus pés semelhantes ao bronze polido. A voz era como o som de muitas águas. Ele tenta descrever a glória de Jesus Cristo se utilizando de elementos do cotidiano de João e de seus leitores daquela época. E no versículo 17 e versículo 18 ele descreve o seguinte, que ao vê-lo, ou seja, ao João ver Jesus, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas esse estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e da sepultura. Esse texto, Jesus se declara como aquele que venceu a morte e que pode nos dar também a vitória sobre ela. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua epístola à igreja de Corinto, ele destaca que se nós não crermos na ressurreição de Cristo, não termos a esperança na ressurreição de Cristo, a nossa fé é vã, inútil, vazia, sem sentido. Essa é a grande esperança daqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador e o seu Senhor. Cristo é aquele que venceu a morte. Ele saiu vitorioso sobre os ataques de Satanás, venceu a morte. Paulo chama a morte do último inimigo a ser derrotado. E quando isso acontecerá? Isso vai acontecer por ocasião da volta de Jesus. Paulo, os evangelhos, Paulo em suas epístolas, o livro do Apocalipse, fala de muitas maneiras a respeito do extraordinário acontecimento que será a volta de Jesus e com ela a ressurreição de todos aqueles que pela fé morreram em Cristo. A morte é muito dura, porque ela causa a separação, uma separação que a gente não tem mais condições de voltar a rever, a não ser através da esperança da ressurreição. Queridos ouvintes, queridas ouvintes, nesse período onde nós estamos vivendo, esses acontecimentos na nossa cidade, quando estamos tristes pelo passamento da prefeita, querida prefeita Maria José, que nós possamos olhar para as Sagradas Escrituras e ter a esperança de que muito em breve, e esse breve está próximo, Jesus voltará e a ressurreição dos mortos em Cristo se tornará uma realidade para todos os que creram nele, inclusive para a nossa prefeita. Oremos. Querido Pai, nós te damos graças pela esperança da ressurreição. Te damos graças porque Jesus tornou-se
o vitorioso sobre a morte. Te damos graças pela esperança de que muito em breve esse último inimigo que ainda nos afeta será finalmente derrotado. Ó Pai, continua abençoando a nossa cidade. Abençoa agora o novo prefeito, aquele que irá substituir Maria José. Que o Senhor dê sabedoria para ele, que ele possa continuar o projeto que se iniciou com a prefeita Maria José. Que o Senhor abençoe o professor Miguel, seus assessores, abençoe todo o nosso município, abençoe todos os nossos ouvintes. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.